Olá, gente. Deixa eu me manifestar aqui com respeito a algumas posições inaceitáveis. Para mim, o pior cego é aquele que não quer ver. Não aquele que nasceu cego, que tornou-se cego por algum intempéries da vida. Pois bem, agora na Feira das Nações tiveram aqui, não quero citar nome, até porque não foi citado, professores do Tinoco que defende que Cuba é um lugar bom para morar. Professores aqui do Tinoco, Melo, da Macedo Costa, defendendo que Cuba é um lugar bom para morar. Entretanto, essa pessoa não vão morar em Cuba. Deveriam morar em Cuba. As pessoas esquecem um regime terrível, ainda hoje está no jornal de hoje, que o senhor Fidel Castro matou 17 mil pessoas. Está hoje no Facebook, no diário. O senhor Fidel Castro matou 17 mil pessoas. Que as pessoas não tinham sequer direito a usar um celular, e é esse que os professores do Tinoco defendendo essa ideia. Um país que não consegue, você tem um celular em casa, num celular, televisão chegou um dia desse, tudo é controlado pelo governo, e que até os médicos que vieram para o Brasil, por que essas pessoas não explicam para a população que esses médicos que vieram para o Brasil de Cuba na época que ganhariam 10 mil reais, por que não explica para o povo que esses 10 mil reais não era do médico? Devia explicar para o povo que esses 10 mil reais, desculpe, mais de 70% iria para o governo de Fidel Castro, do seu irmão, Raul Castro. Porque esses médicos cubanos que estão no Brasil, eles não recebem esse dinheiro, não. Explique para o povo que o governo brasileiro manda o dinheiro para Cuba. Esses médicos que vêm recebendo, os médicos cubanos que vêm para o Brasil continuam sendo escravos no Brasil. São escravos do governo de Raul Castro no Brasil. Eles continuam sendo escravos. Porque o convênio que o Brasil tem é com Raul Castro lá. Mais de 70% do dinheiro é mandado direto para Cuba. E não para os médicos que estão no Brasil. Salve-se aqueles que por uma inteligência que são solteiros, que casam aqui no Brasil e pedem asilo, pronto. O que tem um filho aqui no Brasil, pronto, não pode ser mais deportado para Cuba. Mas os outros são obrigados a cumprir um regime de escravidão, mesmo estando aqui no Brasil. O Brasil precisa esclarecer isso melhor. As pessoas precisam ficar atentas. Os médicos cubanos que vêm para o Brasil, aqueles 10 mil reais, naquela época que dizia que os médicos ganhariam, eles ganhariam, mas não receberiam. O dinheiro ia para Cuba. Os médicos recebem uma quantia irrisória. Mas mesmo assim é melhor do que em Cuba. Como é que uma pessoa vem justificar que o regime de Cuba é um regime bom? No mínimo uma pessoa dessa é doente. Não é uma questão de opinião, é uma questão de cegueira mesmo. O pior cego não é o que nasce cego, não é o que se torna cego. São aqueles, os cegos piores, são aqueles que não querem ver. E esse para mim são defender o regime de Cuba como regime bom, sendo que os médicos que vêm para o Brasil continuam sendo escravos no Brasil do regime de Cuba, porque mais de 70%. Agora que me prove o contrário, que os médicos cubanos recebem o dinheiro que ganham no Brasil. Me prove do contrário. Alguém se habilitaria a dizer que os médicos cubanos receberiam os 10 mil? Não receberiam os 10. Não recebem. Ainda hoje tem muitos médicos cubanos no Brasil. O dinheiro desses médicos cubanos, mais de 70% do dinheiro que eles ganham no Brasil, é obrigado a serem repassados para o governo de Cuba. Então, pelo amor de Deus, não venha defender o regime de Cuba. É no mínimo falta de bom senso. E é de uma ignorância inexplicável. Não dá para mensurar a ignorância de alguém que defende o regime de Cuba. Certamente ele nunca morou lá. Essa é a minha opinião.